Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma palavra, mais uma mensagem na Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas. Meu nome é Renato Lisboa e estamos aqui representando o ministério do pastor Jonas Nepomuceno e hoje nós vamos falar sobre comportamento. Afinal de contas, o que Jesus fez no seu ministério, na maioria das vezes, foi demonstrar para a gente como nós deveríamos nos comportar, como que nós deveríamos fazer para poder ter acesso à vida eterna, para poder ter acesso aos caminhos, aos propósitos que o Senhor, o nosso Deus, Ele quis e Ele traçou para a gente. E é interessante porque quando a gente fala de comportamento, geralmente as pessoas têm uma crença limitante relacionada a comportamento. Muitas pessoas acham que simplesmente porque são de forma natural de um jeito, elas acabam vivendo, justificando aquele jeito ao longo da vida e vão vivendo como uma reação às questões da vida. Você já ouviu falar das diferenças? Muitas das vezes as pessoas falam, eu sou colérico. E aí ela vive a vida justificando o fato de ser colérico pela forma como ela se comporta. Ou você já viu aquela pessoa que fala, eu sou tímida. E aí ela vive a vida justificando que é tímida. Vai participar de uma reunião online ou presencial, mas aí não fala nada, não se posiciona, não se coloca em discussão, muitas das vezes até em oposição às outras pessoas, porque é tímida. Não tem ali a coragem de colocar o seu posicionamento. Pois é, só que o fazer a análise comportamental, o fazer se conhecer, ele é apenas o início, o princípio de uma longa tarefa, que é justamente a tarefa que, se conhecendo, a partir de então, você se comporta conforme Jesus nos ensinou que nós deveríamos comportar. Veja bem que o modelo de Jesus, ele não estipula, olha, quem for colérico se comporta assim, quem for tímido se comporta assim, quem for comunicador se comporta assim, quem exercer a dominância se comporta assim, Não, o modelo é único para todo mundo. Isso significa que independentemente de como você é, de como que a sua genética te trouxe, de como que você pensa em relação à vida, a sua função é se conhecer e a partir dali se direcionar para o meio, que é o ponto de equilíbrio, que é onde Jesus nos ensina que nós devemos nos equilibrar em todos os momentos. Então agora eu quero que a gente abra o livro de Lucas, no capítulo 23, verso de número 42. E nós vamos ver aqui um comportamento. Um comportamento partido através de um pensamento, através de um sentimento, mas que trouxe ali um resultado extraordinário para alguém que já estava perdido. Vamos à leitura? Então, Lucas, capítulo 23, verso de número 42. Então disse, Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. E o verso de número 43, Jesus respondeu, eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Vamos ao contexto dessa troca, desse diálogo. Estava ali Jesus crucificado, ao seu lado havia dois ladrões, duas pessoas cujo comportamento durante a vida foi reprovável, duas pessoas que tinham sim que estar ali, naquele lugar, naquela colocação, respondendo ali naquela época às leis humanas. Duas pessoas que haviam sido julgadas de forma justa, que estavam ali cumprindo uma pena pelas coisas que fizeram ao longo da sua vida. Jesus não. Jesus era inocente, injustamente julgado, injustamente condenado, mas estava ali na mesma posição
do que aqueles dois ladrões. Porém, um daqueles ladrões se arrependeu amargamente. Ele creu realmente em quem era Jesus. Mesmo naquela situação vergonhosa, naquela situação realmente que nenhum ser humano gostaria de estar, ele ali enxergou em Jesus o seu valor, as suas qualidades, os seus ensinamentos. Ele reconheceu que Jesus estava ali sendo julgado e condenado e cumprindo pena injustamente. E naquele momento ali ele mudou o comportamento dele. Apesar de que viveu toda a vida na ilegalidade, viveu toda a vida, sabe-se lá, cometendo os mais diversos tipos de ilegalidades, contrários à lei daquela época, naquele momento ele mudou o pensamento e, por consequência, mudou o comportamento, ainda que ele não pudesse se mover porque estava crucificado. Mas ele teve fé e, do fundo do coração, ele criou aquele diálogo com Jesus, ele reconheceu, ele se arrependeu e ele pediu que Jesus pudesse lembrar dele quando voltasse como rei, porque ele sabia da posição de Jesus. E Jesus, na sua infinita misericórdia, compadecendo-se daquele momento de arrependimento, daquele momento em que aquela pessoa estava ali dando os seus últimos suspiros, ele afirmou para ele que ele seria recompensado por aquele ato isolado ali daquele momento. Não pela vida, mas por aquele ato ali, em que ele decidiu mudar o comportamento, que ele decidiu ressignificar o pensamento, e Jesus então inaugurou o paraíso com ele. Lembre-se que na leitura bíblica o paraíso ainda não existia. Se a gente for ler mais aprofundadamente, as pessoas até então viviam um momento de espera. Fala-se num dos artigos que Abraão, ele estava num lugar onde havia uma separação e as pessoas sofrendo o ranger de dentes do outro lado, e do outro lado um lugar de espera, ainda não era o paraíso. O paraíso estava sendo inaugurado ali naquele momento, com a morte de Jesus e com o primeiro a ingressar ali no paraíso, que era aquele ladrão que estava ali cumprindo pena, crucificado ao lado de Jesus. Isso é interessante porque, independentemente de como a gente vive a vida, de como a gente se nosso temperamento é mais forte ou mais fraco, se nós somos dominantes ou submissos, se nós somos comunicadores ou se somos tímidos, independentemente do perfil comportamental de cada um, o interessante é que esse perfil comportamental ele é apenas um indicativo daquilo que a gente é naquele momento, no nosso ser natural. Mas que nós temos toda a capacidade de, a partir dali, a gente mudar esse pensamento. Vamos orar? Pai, nos colocamos diante da Tua presença agora nesse momento, em que começamos a entender sobre comportamento, começamos a entender como que nós podemos agir e fazer em relação ao nosso comportamento, mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos alimente e o Senhor nos ajude para que possamos compreender realmente quem nós somos, para que possamos fazer realmente um completo processo de autoconhecimento, para que a partir desse processo de autoconhecimento nós possamos fazer as escolhas mais adequadas em como devemos nos comportar em todas as áreas da nossa vida. Pedimos ao Senhor para que, de certo, que todas as escamas dos nossos olhos possam descer, não apenas para entender e ler e enxergar e se alimentar melhor da Tua palavra, mas que possamos entender que aqueles comportamentos silenciosos que nós fazemos, justificados por comportamentos com crenças limitantes de quem nós somos, na realidade nós não somos isso, nós somos fruto e produto
aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, então nós podemos, né, encaminhar os nossos comportamentos, fazer as nossas escolhas em direção àquilo que o Senhor quer que nós sejamos, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, aquilo que o Senhor quer que nós alcancemos. Nos fortaleça, Senhor. Não deixa com que a gente possa cair nas armadilhas e nos obstáculos colocados por esse mundo. Não permita que nós venhamos a criar mundos paralelos na nossa mente e crer em situações que já deveriam ter sido esclarecidas e sanadas, os conflitos que já deveriam ter sido resolvidos em nossas mentes. Peço ao Senhor que venha realmente abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender que apesar daquelas análises comportamentais que fizemos um dia, que disseram algo como se nós fôssemos aquilo, seja repreendido agora nesse momento, porque nós somos aquilo que o Senhor quer que nós somos, e ponto final. Nós somos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Nós somos aquilo que o Senhor planejou para que nós venhamos a ser, e não aquilo que o mundo nos impõe. Então que nós realmente possamos quebrar todas essas crenças, todas as situações que indicaram comportamentos pelos quais a vida inteira vivemos justificando que somos assim ou somos assado. Nós não somos nem assim nem assado. Nós somos aquilo que as oportunidades do dia a dia nos dá para fazermos as escolhas, tomarmos as decisões daquilo que iremos ser. E que o Senhor venha nos fortalecer nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é importante, diante de uma análise comportamental, se é que você já fez alguma, ou se às vezes algum parente, algum amigo, algum irmão, alguém já disse: nossa, você é tão fechado, você é tão comunicativo, ou você é tão tímido, ou você é colérico, ou você é submisso, ou você é dominante. Enfim, não importa que tipo de adjetivo que as pessoas te impuseram, colocaram em você, afirmando quase que você é aquela situação como algo que fosse imutável. Só que na realidade o comportamento ele não é imutável. O comportamento ele é mutável. E você pode mudá-lo todos os momentos que você quiser. Você pode exercer o perfil comportamental que você quiser exercer. Você pode treinar a se submeter naquilo que muitas das vezes você acredita que é inevitável, que você não conseguiria, mas é possível, é preciso, e é isso que Jesus nos ensina. Levarmos a crer num arrependimento e numa profissão de fé é ao mesmo tempo exercitar e treinar um comportamento. Porque a fé não é só o ato de crer, é o ato de exercitar todos os dias. A fé é algo que se exercita. Você vai à igreja porque você tem fé. Você dizima e oferta porque você tem fé. Você ajuda o próximo porque você tem fé. A crença de que você começar a ajudar a igreja, começar a ajudar o ministério pelo qual você faz parte ou pelo qual você é ligado, e você se colocar em todas as circunstâncias nesse ministério como prioridade, é você crer que cuidando das coisas de Deus, Deus vai resolver todas as demais coisas. Isso é um comportamento. Isso é algo que é exercitado e treinado todos os dias. Quantas e quantas pessoas são, diariamente abençoadas, recebem milagres fantásticos, coisas que muitas das vezes imaginavam ser impossíveis de acontecer, mas acontece. Por quê? Porque as pessoas, elas se comportam e elas exercem a fé.
O comportamento é algo que você escolhe fazer. Eu não sei se você já fez uma análise comportamental e lá na análise comportamental, às vezes deu que você é sanguíneo, uma pessoa com um temperamento forte, com as emoções à flor da pele, qualquer coisa facilmente se exalta, facilmente, né, já começa a reagir com emocional antes de entrar o pensamento, o julgamento, o processo de tomada de decisão, já vai emotivamente vivendo a vida. Só que saber que você é sanguíneo não te faz uma pessoa em todos os momentos sanguínea. O saber-se que você é sanguíneo, na realidade é um indicativo que você tem que trabalhar determinadas situações para que você possa estar sempre no campo do equilíbrio. E em todos os perfis é preciso que a gente possa, a partir daquela análise, a gente possa entender que o nosso ser natural é assim. Mas nós não vivemos no natural, nós vivemos no espiritual, nós vivemos no processo de escolhas, no processo de tomada de decisão. E todos os dias nós temos que escolher, e escolher fazer aquilo que deve ser feito. Então pare de justificar suas ações, né, nas questões que são automáticas. Isso já está passado, já foi ultrapassado. Lá atrás a psicologia, né, falava dos comportamentos reflexos, que são aqueles comportamentos automáticos. Comportamentos reflexos hoje são, você vai espirrar, você vai suar, você vai salivar. Isso são comportamentos reflexos, realmente acontecem de maneira automática, você não controla. Mas tudo aquilo que parte de um pensamento, tudo aquilo que parte de uma ação efetiva, isso é um comportamento que pode ser controlado, que pode ser dominado, que pode ser feita uma escolha, que pode passar pelo filtro de que se realmente é necessário agir assim ou agir assado. Ali na cruz, aquele ladrão escolheu se comportar de forma diferente. Foi salvo. O outro não aceitou não. O comportamento do outro foi ainda ofender Jesus. O comportamento do outro não foi aceitar que Jesus era rei, que Jesus retornaria como rei e, de certa forma, se humilhar perante de Jesus. Não, ele achava que Jesus estava ali da mesma forma que ele. A mesma situação, mas comportamentos diferentes, resultados diferentes. Acontece que em todo comportamento que a gente faz, tem um resultado. Qual o resultado que você quer? Qual o resultado que você quer colher? É interessante porque nós já vivemos anos das nossas vidas. Eu, por exemplo, já passei dos 40 e eu já vivi 40 anos de experiências. Experiências boas, experiências ruins. Já passei muitas situações que me trouxeram raiva, muitas situações que me trouxeram tristeza, muitas situações que me trouxeram medo. E a partir dessa reflexão, dessas situações no passado, eu hoje compreendo como eu reajo à raiva, eu hoje compreendo como eu reajo ao medo, hoje eu compreendo como eu reajo, né, a situações de tristeza. Eu já sei. Todas as reações emocionais ao longo desses 40 anos, eu já sei como elas acontecem. Eu já sei, por exemplo, o que me causa raiva, o que me causa tristeza, o que me causa medo, o que me causa nojo. E são situações que, quando a gente tem essa clareza, quando a gente sabe certamente aquilo que acontece com a gente começa a gerenciá-las no momento em que elas começam a acontecer, para evitar que o quê? Que aquele comportamento ele se espalhe. Porque antes, sentir raiva
prolongava a raiva por dias, semanas, às vezes meses. Aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de angústia, de decepção, às vezes levava. E muitas das vezes afetava outras áreas que não tinham nada a ver com aquela situação. Às vezes passava raiva no trabalho e trazia aquela situação de raiva e descontava na família. Ou às vezes passava raiva na faculdade e levava aquela crise para o trabalho, afetando outros lugares que não tinham nada a ver, afetando o nosso humor, afetando ali diversas situações que não deveriam ter sido afetadas. Hoje é diferente. Se uma situação me causa raiva, eu já começo a gerenciar, a controlar. Hoje uma raiva já não atrapalha o meu dia, já não tira o brilho do meu dia. Hoje eu consigo contornar, consigo evitar que ela afete outras áreas da minha vida. A mesma situação nas demais emoções, justamente porque nós controlamos o nosso comportamento. Quantas vezes você brigou com alguém e aí o fato de brigar com alguém, o resultado daquela briga foi deixar de conversar com aquela pessoa? Simplesmente parou de conversar, não se falaram mais. E muitas situações dessa viram meses, às vezes anos e anos e anos, e as pessoas não convivem mais, às vezes por um conflito que poderia ter sido resolvido de outra forma. E o que acontece? A pessoa vai levando durante todos esses anos aquele sentimento de raiva, aquele remorso. Não pode ver a pessoa que já lembra daquela situação que ela fez. Eu não estou dizendo que é simplesmente para a pessoa fazer algo que lhe incomoda e você sair lá abraçando. Mas o perdão está aí justamente para ser exercido, para que a gente possa se comportar dessa forma. E é interessante porque, primeiro, a gente tem que avaliar nós mesmos, os nossos comportamentos, porque os nossos comportamentos influenciam o comportamento dos outros. Nós não vamos mudar ninguém. Nós não temos a capacidade de mudar ninguém. Às vezes o pastor vai para a igreja e ele prega belíssimas mensagens vindas diretamente do trono de Deus para realmente provocar a mudança nas pessoas, mas a pessoa só muda se ela quiser. Se ela não quiser, ela não muda. Se ela deixar a mensagem entrar aqui e sair aqui, não vai resolver nada. O pastor está ali como uma ferramenta. O pastor está ali apenas para transmitir uma mensagem, para a pessoa ter a oportunidade de fazer a escolha na vida dela. Mas quem muda a pessoa é a própria pessoa. Por isso que nós é que temos a capacidade de nos mudar. E é por isso que através desse aprendizado, dessa mensagem sobre comportamento, nós temos que olhar para nós mesmos e enxergar aonde que nós temos que mudar. E nesse processo não é apenas a gente ter consciência. Eu tenho consciência que eu tenho que mudar. Eu sei aonde eu tenho que mudar. É igual aquele aspecto, né, da alimentação. Todo mundo sabe que a alimentação saudável faz bem para a saúde. Mas o fato de ter consciência que a alimentação saudável faz bem para a saúde não resolve nada. Se a pessoa não age, se não tem a ação ali para poder mudar aquela situação. Então, comportamento é a mesma coisa. Não adianta a gente simplesmente ter consciência dos pontos que nós temos que mudar, dos pontos que temos que melhorar, ou às vezes a gente vai julgando para frente esses pontos que nós temos que melhorar. Não, nós temos que começar a gerar uma automotivação interna para que a gente possa mudar ali aqueles comportamentos. A partir daquela automotivação, a gente começar a autogestão dos nossos comportamentos, das nossas emoções, para que a gente possa mudar aquilo que precisa mudar. Em nós mesmos. Estou falando uma relação você com você. As outras pessoas não entram nesse lugar. A partir desse momento, dessa reflexão, dessa ação, aí sim a gente passa a nos relacionar com as outras pessoas.
mas aí o nosso comportamento já não causa impacto negativo nas outras pessoas. É interessante, hoje a gente encontra muitas pessoas que vivem repetindo os comportamentos dos pais que aprenderam na infância. As crianças, quando pequenas, elas vão vendo os pais se comportarem e como esponjinha vão recebendo aquele comportamento. Elas vão absorvendo tudo, vão aprendendo tudo, acham que é a maneira certa de ser, de viver, de decidir as coisas, de agir perante todas as situações. E elas vão absorvendo tudo. Ninguém ensina para elas o que é preciso filtrar, ninguém ensina para elas o que ela tem que deletar, e as crianças vão absorvendo aquilo ali. Por quê? Porque os pais não controlam o seu comportamento e impactam, influenciam de forma negativa os seus filhos. E aí esses filhos, quando adultos, muitos deles em conflito, repetindo o comportamento inadequado. A partir dessa ressignificação de comportamento e de pensamento, aí a gente começa a estar apto a fazer a gestão do relacionamento, a gestão com as pessoas. Quantas famílias hoje não conseguem mais se reunir? Anos atrás, às vezes décadas atrás, as festas viviam cheias, os eventos, as datas marcantes, mais importantes, eram sempre cheias de parentes, de familiares. Hoje já não conseguem se olhar, não conseguem conviver. Justamente por quê? Por causa dos comportamentos, por causa dos atritos que foram sendo realizados nos dias, nos meses, nos anos subsequentes, e as pessoas vivem carregando às vezes decepções, mágoas, frustrações. Então é importante que a gente possa realmente olhar de uma maneira diferente para essas situações. E a gente começa a olhar diferente fazendo o quê? Fazendo a autopercepção. O que é a autopercepção? A autopercepção é a capacidade de reconhecer o seu estado emocional. O que me faz raiva? O que me faz ser triste? Ou ter tristeza? O que me faz ter medo? O que me gera nojo? Até mesmo a alegria. A alegria é uma emoção boa, mas o que me faz ser alegre? Sabendo se o que se faz ser alegre, vamos procurar exercitar mais aquilo para que possamos ter mais momentos de alegria e menos momentos de tristeza, menos momentos de raiva. Não é verdade? São comportamentos que a gente busca. Mas muitas das vezes as pessoas preferem ficar trancafiadas dentro de casa, deitadas na cama, com tudo, com medo, porque qualquer coisinha já entristece, qualquer coisinha já deixa a pessoa incomodada. E aí dentro de casa, pelo menos, ela só tem a tristeza. Não, comportamento errado, equivocado. A partir dessa autopercepção, então, a gente aprende situações em que a gente pode contornar, começar a contornar. As emoções a gente sempre vai sentir, elas são sensações que a gente sente sem controle. A gente nunca sabe o que vai nos gerar raiva, tristeza, alegria. A gente nunca quer, pelo menos a raiva, o medo e a tristeza, a gente nunca quer passar por isso, o nojo. A gente não planeja isso, mas acontece. E à medida que a gente tem a clareza de como que isso acontece, então a gente passa a gerar o quê? Situações para contornar aquela situação, que é a capacidade da gente limitar ali o impacto daquele problema. A partir do momento em que eu passo raiva, então, eu passo raiva, mas ela é pontual. Ela não vai impactar a minha família, não vai impactar o meu trabalho, ela não vai impactar a minha igreja, não vai impactar a minha vizinhança. O conflito é meu, o problema é meu. O gatilho que gerou a raiva foi comigo. Eu não preciso contaminar, impactar a vida das outras pessoas com isso. Eu passo a contornar. Entende? Porque isso é uma capacidade que é treinada. Treinada. Nós treinamos e executamos. É uma decisão nossa. Parte das nossas escolhas. E aí a gente controla.
A emoção? Não. O comportamento que está por vir. A consequência, aquele impacto. Aí a gente contorna. Então o controle é a capacidade de reconhecer qual a sua área de controle no problema. Ah, passei raiva no trabalho. Opa, passei raiva no trabalho. Então é no trabalho que eu tenho que resolver. Não adianta eu chegar em casa e descontar na esposa. Não adianta eu chegar em casa e descontar nos filhos. Não adianta eu chegar na faculdade e descontar nos colegas da faculdade. Não adianta nada. Nós precisamos então, a partir dessa situação de controle, separar para que não venhamos a impactar aqueles que não têm relação nenhuma com aquela situação. Então, meus irmãos, é importante que a gente possa entender que, independentemente da análise comportamental que você fez, do comportamento que alguém falou que você tem, ou às vezes você mesmo já sabe que você é assim, que você age assim, é importante para quê? Não para você justificar que você é assim. Não para quando as coisas acontecerem você ir justificando. Mas para que a partir daquele conhecimento, a partir daquele ponto, você possa então treinar e treinar para poder encontrar o seu ponto de equilíbrio. Para poder encontrar o comportamento equilibrado, que é o comportamento de Jesus. Jesus não era nem colérico, mas também não era tranquilo. Jesus ele não era comunicador demais, mas também não era muito tímido. Jesus ele era equilibrado. Tudo que ele fazia era através do equilíbrio. Nem para lá e nem para cá. Não era nem 8 e nem 80. Também não justificava as situações em que ele fazia. O máximo que Jesus justificava, olha, eu estou fazendo porque o Pai me mandou fazer, estou cumprindo aqui uma ordem. E cumpria ali com exatidão, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, indo para o caminho do meio, cumprindo ali de forma perfeita tudo aquilo que lhe era ordenado. E pronto. Mas nós, muitas das vezes, nós temos dificuldades, porque nós não conseguimos nos encontrar no caminho do meio. Porque antes nós colocamos as nossas vontades, antes a gente coloca gosto e não gosto, antes a gente coloca um tanto de situação no meio para justificar o não fazer, o não cumprir, o não obedecer, que fica complicado. Nós precisamos o quê? Ser equilibrados. Não interessa o seu perfil, o que ele te define, ou o que ele traz com a nomenclatura. Aquilo é uma situação momentânea. Mas o que Jesus quer não é o homem natural. Ele quer o homem consciente. Ele quer aquela pessoa que nasceu de novo, na plena consciência, que sabe que o único caminho, a verdade e a vida é através de Jesus para alcançar a vida eterna. É esse. É essa pessoa que nasceu de novo, não importa a idade, que crê verdadeiramente que Jesus é a única seara verdadeira e firme que nos leva a viver uma vida eterna com Deus. Então, irmãos, que essa mensagem hoje possa fazer pelo menos a sua reflexão, para que você possa parar e refletir em como que você tem executado os comportamentos na sua vida. Como que você tem justificado aquilo que você acha que você é. Na realidade, o fato de você estar assim não define quem você é. O que define quem você é o que você faz. É interessante porque minha esposa sempre fala, né? Às vezes a gente vai
Fala, olha meu amor, te amo, né? Nossa, como que você é bela, nossa, como você tá bonita, não é verdade? E ela sempre fala, Renato, não precisa falar não, esse falar aí vai com vento, falar, palavras vêm e vão, você não precisa falar. Eu só sei disso porque o seu comportamento é assim, porque você se comporta desse jeito, porque as suas atitudes a cada dia afirmam que você me ama. É isso que faz a diferença para mim, não é o ato de falar. É claro que o falar, toda mulher gosta, né? Toda mulher se sente envaidecida, né? Mas o que a convence mesmo é o comportamento, são as atitudes. Então eu não sei se você cansa todos os dias de falar com a sua namorada, com a sua esposa ou com seus pais, o quanto que vocês amam. Mas se você não se comporta dessa forma, é hora de mudar. É hora de entender que o que convence a Deus é o comportamento, é a atitude do nosso dia a dia. Então pare de justificar aquele comportamento que alguém um dia analisou, seja especialista ou não, ou às vezes você mesmo, que ao ver os perfis comportamentais, às vezes você se associou a algum e a partir dali está justificado. É porque eu sou assim, vou descansar. Está errado, meu irmão. A análise comportamental ela existe para que você possa então melhorar, para que aquilo ali sirva ali de um ponto de atenção, porque a partir dali para o caminho do meio. É isso que é necessário fazer todos os dias das nossas vidas. Meus irmãos, espero que essa mensagem tenha realmente alimentado você e que você possa, através dessa mensagem, através dessa reflexão, ressignificar os seus pensamentos. Para que através da ressignificação dos pensamentos você possa se comportar de maneira diferente, sabendo-se que o comportamento ele é adaptável, ele não é automático. Você não é assim, não é assado. Você é o que você quer ser. Então seja o modelo que Jesus quer que você seja. E é isso que nós oramos e desejamos a você nesse dia. Um obrigado. Na sexta-feira que vem nós voltamos com outra mensagem. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau.